Nós voltamos aqui do Morumbi para falar um pouco desse empate 0-0 São Paulo e Atlético Paranaense. Péssimo para as duas equipes. Horroroso. Os dois times foram a 42 pontos. O Atlético, que era o 13º, subiu uma posição. 12º lugar, veio aqui com seu time titular. Apesar da ressaca pela conquista da Copa Sul-Americana, o São Paulo ficou na mesma. Só aumentou um ponto a sua distância em relação ao rebaixamento. O ataque, mais uma vez, do São Paulo deixou a desejar. E olha que o técnico Rogério Ceni começou com 3 atacantes. Caleri, que substituiu a Luciano machucado, Rigoni, que é o artilheiro de São Paulo no Brasileiro, e Marquinhos, que foi a grande surpresa. No intervalo colocou Léo no lugar de Reinaldo. Reinaldo fez uma falta violenta, poderia ter sido expulso no primeiro tempo. Verdade. Colocou Benítez para melhorar a criação. No segundo tempo colocou o Vitor Bueno, colocou o Pablo, mas de nada adiantou. É um ataque que não funciona, meus amigos. Aliás, tem 26 gols, é o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, e hoje contra o Furacão foi a 14ª partida em 34 que o São Paulo não balançou a rede adversária. Quando vence por 1-0, marca um gol, 2 no máximo. Desta vez, 14º jogo sem marcar gols. Mais ou menos 41% das 34 partidas disputadas neste Brasileirão. Eu acredito muito nos jogadores, eu falo para eles, né? Façam o seu melhor dentro das melhores condições que você tem. E hoje eles entregaram o melhor que eles tinham. O Atlético não caminhou no campo, o Atlético não conseguiu trocar passes, o Atlético não conseguiu criar, não conseguiu atacar. Nós sufocamos, foi um jogo de meio campo. Agora, o gol é uma coisa que você não controla. Mas o desempenho de hoje foi muito bom, foi melhor que o do Palmeiras. Jogamos melhor hoje do que contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras o resultado veio. É isso. E hoje nós não tivemos a condição de fazer o gol, não conseguimos fazer resultado o São Paulo que a gente precisa. ainda sonha pelo menos com a Sul-Americana, amigão e Antero. Porque falar em Libertadores ou pré-Libertadores, com o futebol que o time está jogando, com a falta de gols, falta de criatividade, de velocidade, de pontaria, acho que é impossível. Agora é falar em fugir, chegar aos 45, 46 pontos ganhos na tabela, fugir do fantasma do rebaixamento e tentar, na melhor das hipóteses, se fixar na disputa da próxima Copa Sul-Americana. 26 gols o São Paulo marcou em 34 jogos. 26 gols em 34 jogos. Piada de mau gosto. Um dos piores ataques do campeonato. Por exemplo, o ataque da Chapecoense tem um gol a mais. Da Chapecoense. Uma histórica campanha da Chapecoense. 15 pontos, então, tem um gol a mais. Mas não é um time que chega pouco à área do adversário. Porque tem time que é assim, você não sabe, o time nem cria. Não, o São Paulo, o jogo de ontem mesmo, o São Paulo hoje teve momentos de 70% de posse de bola, momentos de controlar o jogo, de estar muito perto ali rondando o gol. Mas a falta de qualidade de finalizações desse time é incrível, isso quando finaliza, né? Hoje o São Paulo teve 2 finalizações até os 11 minutos, depois disso, na direção do gol, eu digo, e depois não voltou a ter. Por quê? Muitos erros, a tomada de decisão errada, o Birner citou o lance do Caleri, tem lance do Rigoni também, que ele pode sair cara a cara, ele acaba se precipitando e não definindo a jogada como poderia. Aliás, esse é um outro capítulo, né? A baixa do Rigoni, acho que essa é a principal, né? Porque ele foi um jogador que, quando chegou, estava muito bem, praticamente ganhou jogos para o São Paulo, mas tendeu a média e talvez baixou até um pouco da média. Então não é um jogador com o qual você está podendo contar. E aí, você lança a mão do Pablo no segundo tempo. O que ele vai te oferecer de diferente também, né? Então acho que tem alguns jogadores que em algum momento bateram num teto e talvez não voltem nem a chegar a ele. Tem jogadores que não chegaram nem perto desse teto. Mas isso chama muita atenção, porque esse número baixo de gols não é o de um time que não tem nenhum recurso para criar jogadas ou que só joga atrás tentando dar uma outra estocada, não. O São Paulo consegue controlar jogos, o São Paulo consegue até ser o time dominante em alguns jogos, mas esse roteiro de hoje não é novidade para o torcedor, né? E não é novidade também, quando você fala de um time que cria, um time que domina, um time que cerca, é um time que tem qualidade também. O Rigoni tem sua qualidade, o Caleri tem sua qualidade. O Marquinhos, quando chega com o Reinaldo pela esquerda, pode se reclamar aqui e ali, questionar talvez uma oscilação do menino, tudo bem. O Vitor falava do Gabriel Sara, eu estou de acordo, o melhor desse time, você tem um Sara, em outros jogos você tem outras peças. Então, assim, a gente está enumerando uma série de situações aqui que você olha e fala, não é para 26 gols. Poderia ter um volume, por isso que eu bato na tecla. Entendo quando o Vitor fala que hoje talvez não seja só a falta de tesão, inspiração, vontade, não seja só uma
pomodismo ali, mas em muitos momentos foi. Hoje, em alguns momentos também. Falta qualidade, não falta qualidade esse elenco. Falta pontaria, não é que falta pontaria. Faltou alguma coisa ali que às vezes é até difícil de identificar. Tá num campo ali, o Caleri caiu, o Caleri não empurra a bola para dentro do gol, que é a função dele, o Rigoni caiu. Como é que você trabalha esse Rigoni? Você saca com o Rigoni, você trabalha o time para ele. Então, assim, são muitas perguntas que esse São Paulo não consegue responder. Então, não acho que só tentou, mas está fazendo muito pouco para quem em tese está tentando. Então, acho que tem um pouco de cada. Acho que tem um pouco dessa coisa insossa e tem um pouco dessa queda dos jogadores que o Léo já citou também. Fato. Hoje foram 20 finalizações e 2 ou 3 no alvo. Deixa eu ver, 2. 2 no alvo. E como o Léo falou, isso lá É muito no ruim. começo do jogo. Cara, Ele tecnicamente é muito bom jogador. A gente fala de passe, de bater na bola, mas a dinâmica dele, para mim, é ficar um pouco abaixo da necessária. Não é um desastre, não é a dinâmica do Benítez, mas é um jogador que, na marcação, mais ou menos, tira o pé de algumas divididas que podia ganhar. É um jogador que falta às vezes intensidade. Tecnicamente é muito bom mesmo. Finaliza bem de fora da área, ambidestro. Então ele tem suas valias que podem ser úteis. Na verdade, o melhor construtor e melhor jogador de área que o São Paulo tem, e quando falo de jogador de área, enquanto o Caleri não tiver retomado a sua melhor forma, é o Luciano. O Luciano não pode jogar por conta da cirurgia no pulso. Então, hoje ele fez bastante falta mais uma vez, que o Luciano é um cara que clareia as jogadas. Faz isso melhor que o Rigoni, inclusive. E o Rigoni, desde que o Crespo saiu, o Rigoni apagou. Já não vinha tão bem nos últimos jogos com o Crespo. Quando eu assisti o jogo contra o Chapecoense, o Rigoni teve várias chances de decidir o jogo. Várias. Parece que sempre quer fazer o lance muito bonito. E às vezes precisa só do gol. Não estou falando para o jogador abrir mão da técnica. Acabei de elogiar bastante. Mas às vezes você precisa do gol. Você precisa empurrar a bola para dentro de algum jeito. Hoje na área, por exemplo, teve um lance assim. Ele poderia ter simplificado a jogada, quis fazer a jogada mais técnica. Ele tem capacidade, entendo ele acreditar na própria capacidade. Uma hora a bola volta a ir para o gol, mas quando não está indo, você precisa colocar lá dentro do gol. São situações pequenas que um time bem administrado não passa. Eu não estou falando do treinador, eu estou indo além. Estou falando da diretoria do São Paulo, que é o grande problema do clube. Essa diretoria chegou cheia de promessas e você pega a lista de promessas, as que não custam nada, nem financeiramente, boa parte não foi cumprida. Manda ver, a diretoria do golpe do estatuto. Isso. Por pressão da torcida, empurrou lá para frente para dar o seu golpe no estatuto do São Paulo, para tentar aumentar o seu poder. A diretoria que recusa a modernização do futebol do clube em diversos aspectos, que sempre fala da diretoria anterior, e aí ela tem razão quando fala da diretoria anterior, mas a diretoria anterior, com todas as tragédias, com um time pior que esse, ficou em 4º lugar no último Campeonato Brasileiro e ainda deu uma esperança para o torcedor disputar o título. Não ganhou o estadual. Desculpa, essa é a pior campanha do São Paulo na história dos brasileiros, com pelo menos 30 times disputando a competição. O ataque não funciona, o CT, quando a gente fala que o time perdeu a competitividade, certamente aquilo vem do CT do São Paulo, ou seja, tem uma questão de gestão ali, disputa de poder implícita, óbvio, entre pessoas do mesmo grupo que elogia o presidente. Então, tudo isso acaba de uma maneira ou de outra respingando no campo. E um treinador que chegou há pouco tempo e que está um pouco perdido na hora de fazer as alterações. Muito. Acreditando em jogadores que não servem, na verdade, para as coisas que ele quer ou que vão servir numa ou noutra partida. Então, dá para entender a situação do São Paulo. Ela não é, ela é até óbvia quando a gente vê o que acontece no time. Você olha individualmente a qualidade do elenco. O São Paulo não tem o elenco de Flamengo, Atlético e Palmeiras, como vocês disseram, mas tem um elenco para brigar na parte de cima do campeonato, ali para brigar por vaga na Libertadores. Mais elenco que o Fortaleza, por exemplo, mais elenco que o Cuiabá, mais elenco que o América. Eu posso fazer uma lista de times aqui que o São Paulo tem mais elenco. Mas a maneira como isso foi gerido ao longo da temporada leva o São Paulo a uma situação dessas, e a baixa técnica de jogadores de bom nível é parte de um pacote. Eu acho que é muito mais consequência do que propriamente responsabilidade individual do atleta. Citando, por exemplo, o que você me perguntou do Rigoni, Paulo. Você concorda com o Birner, Léo? Hoje houve uma responsabilidade aguda do Rogério Ceni nas mudanças, nas alterações, não foi feliz e também por isso, ou principalmente Nem um por pouco isso, feliz. o São Paulo caiu tanto. Caiu, né?
do primeiro para o segundo tempo? É que foi naquela muito, deixa eu tirar o meio-campista, colocar mais um atacante, colocar mais gente ali na área. O São Paulo passou a usar e abusar muito mais de cruzamentos, então vai passando também o tempo, vai batendo o nervosismo e, de fato, o time me pareceu menos organizado no segundo tempo depois das mudanças. O Nestor, por exemplo, é um jogador que eu gosto muito. Acho ele um jogador inteligente, um jogador que tem mostrado personalidade, um jogador que eu quero ver mais tempo em campo, por exemplo. Então, acho que dá pra... Até porque o São Paulo do primeiro tempo foi melhor que o do segundo. Não que tenha sido excelente, também foi um time que sofreu para finalizar bem as jogadas, mas foi melhor que o do segundo, acho que isso me parece bem claro. E assim, a impressão que dava no primeiro tempo, Pedro, o São Paulo... jogando com intensidade, né? Girando o jogo rápido e tal, e rondando a entrada da área do Furacão, mas sem conseguir a penetração, o passe diferente e tal. Aí, talvez o Rogério tenha pensado, então vou colocar um cara que tem um passe, de repente, diferente. Uma vez a cada 9 jogos, como disse o Birner, tudo bem, mas... Vai que é hoje. Vai que é hoje. Vou colocar o Benítez. Só que aquela intensidade foi para o espaço, porque o Benítez é um cara de menor intensidade. E obviamente, ele acaba puxando o resto do time. Né? É um São Paulo que parece que ele precisa de uma grande junção de fatores. Precisa ter a intensidade dos 11 primeiros minutos, um passe que o Benítez acerta raramente, a finalização de um Luciano em outro jogador, uma réplica. Então, assim, muita coisa tem que dar certo para o São Paulo construir um gol. Então, são assim, 26 gols só. É muito pouco. Acho que o Birner tinha falado aqui, o Birner concordou também. Quando a gente olha para esse elenco, não é que é um elenco montado na bacia das almas para tirar. A gente, quando pensa isso, com todo respeito, da Chapecoense, tudo bem. Do Sport, tudo bem, não tem qualidade, então para conseguir gerar uma situação de gol, superar um adversário, uma defesa como a do Atlético, precisa tudo dar certo. Agora, por exemplo, o Sport fazer pouco gol, você entende? Porque o Sport é o time que joga fechado. Até a Chapecoense, você não consegue entender, o São Paulo, ainda que seja um gol a menos que a Chapecoense. Então, assim, você perguntou do Rogério só no segundo tempo, o Bini fala das alterações, eu acho que não é só o segundo tempo, porque é uma característica que aí a gente tem que colocar, assim, não é culpá-lo só, mas parte dele. Esse São Paulo que só gira e não penetra só no tempo inicial, passa por um trabalho de treinador. O Rogério já não chegou ontem, já dá para a gente começar a fazer uma análise do que é e do que não é. Esse São Paulo que no segundo tempo, com as mexidas dele, só levanta a bola na área, 32, repito aqui, passa também pelo treinador. A recuperação de Rigoni, ele rendia com o Crespo, ele não rende com o Ceni. O Vitor faz todo esse cenário de instabilidade de CT, de política. Eu acho também que é uma consequência, mas assim, o que será que não foi aproveitado? Então, assim, o Ceni é muito mais do que a mexida que não deu certo no intervalo. A gente pode falar isso hoje, passado um tempo. Não é que tem que demitir amanhã, não tem que virar o ano, rasga tudo, joga fora. Não é isso. Mas tem também ali, digamos, para usar o termo que gosta, a culpabilidade de Rogério Ceni, não só pela mexida. Eu acho que tudo isso começa a explicar por que essa bola não entra. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos comentários do Antero, do Vitor Birner e companhia? É o seguinte, foi um resultado péssimo para o São Paulo Futebol Clube, porque ele vai ficar ainda naquele bolo. Era uma oportunidade para dar um passo à frente. E agora o São Paulo vai entrar pressionado no sábado para pegar o Sport, que é a única equipe que tem um ataque pior do que o São Paulo. Então o São Paulo vai ter que furar uma defesa do Sport e, além de furar, vai ter que botar a bola para dentro. Vídeo que os atacantes de São Paulo estão pouquíssimos inspirados. Tanto é que Rigoni também foi tema, né? A queda do Rigoni é impressionante. Esperamos aí que ele seja menos preciosista e resolva chuta de canela, meu amigo. Chuta de joelho, sei lá. Mas não precisa de tanta preciosidade, não. É resolver e botar a bola para dentro. Outros assuntos tocados foi a questão do planejamento e a diretoria, que é muito responsável por esse ano. Cara, pra que eu quero um paulista se eu tô passando um final de ano vergonhoso do brasileiro, podendo cair pra Série B? Eu não quero, cara. Desculpa, com todo respeito, eu não sei você, torcedor aí do outro lado, mas um paulista pra tá passando o que a gente tá passando agora? Não tem como. E aí a necessidade de uma reformulação, né? Isso é óbvio. No momento que você tem como opções que entram em campo e as substituições do Rogério Ceni são impressionantes, porque não dá para entender como ele substitui mal Pablo, Vitor Bueno, Orejuela, Léo, quando você tem o Wellington. Não é possível. O Ceni, não sei que jogo o Ceni vê. São jogadores hoje que não tem mais condições de vestir a camisa de São Paulo. É só terminar o ano e falar, meus amigos, procurem outro destino. É fato, é simples. Você vê. São Paulo piorou do primeiro para o segundo tempo. E teve sorte aí do VAR em não expulsar o Reinaldo, né? Vamos ser sinceros. O Reinaldo também tão experiente.
No momento que a gente precisa do cara, o cara dá uma pataquada dessa, e aí a única substituição que o Ceni fez correta foi tirar o jogador, porque eles, quando subiram, sabiam o erro que eles tinham cometido. Mas, pô, bota o Léo pra ficar com 3 zagueiros. Meu Deus do céu, Ceni, não é possível. E não podemos esquecer também que o Crespo tem muita conta nesse Campeonato Brasileiro. São Paulo só vai ter a primeira vitória na 10ª rodada, sabe? Só botar nas costas do Ceni, sim, o Ceni tem responsabilidade. Tem apenas 44% de aproveitamento, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Mas antes disso, o Crespo teve um campeonato inteiro. E levou o campeonato na brincadeira. A verdade é essa. Faltou responsabilidade ali, uma conversa séria da diretoria com a comissão técnica da época, porque não é possível. Então é isso, pessoal. Eduardo Afonso, direto do Morumbi, passou as últimas. O São Paulo agora vai pressionado, precisa vencer o Sport no sábado. E vamos ter fé. Vamos ter fé e vamos acreditar que o São Paulo possa sair e se afastar do Z4. Mas vai ser emoção até a última rodada, viu? Não faltou vontade, mas faltou qualidade. E a gente desanima, né? Ah, vamos brigar por uma vaga sul-americana? Esquece sul-americana, a vaga é ficar na Série A. O que vier depois disso é lucro. Mas ficar na Série A é a prioridade. E aí, acabando o ano, aí sim, temos que cobrar essa diretoria, esses jogadores. E cobrar por um 2022 decente, né? Já que não tem dinheiro, já que o Bamante já fala que não vai fazer grandes contratações. Até o Cruzeiro, hoje, contratou o Maicon, aquele zagueiro God of War que foi de São Paulo. E o São Paulo vai trazer quem? Vai manter Pablo e Vitor Bueno? Então é isso, pessoal. Desculpa aí, era para ser mais uma opinião, uma análise, mas acabou sendo um desabafo de torcedor, porque não dá para aceitar o São Paulo nessa situação e torcer para o São Paulo se manter na Série A. É brincadeira, né? Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você puder, se inscreve no canal, deixa aquele likezão. Eu sei que é difícil dar um likezão no vídeo desse. E ativa o sininho para novos vídeos, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira dentro do possível. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.